Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 18 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulos 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecidos? Tendo olho, não nos vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembreis de quanto repartir cinco pães para 5.000 homens? Quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 5. Jesus perguntou: quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Agradecemos a Deus por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa palavra de orientação, de direcionamento, de ensinamento que o Senhor nos faz. E mais uma vez Ele nos fala da multiplicação dos pães. Claro que Ele está falando com os seus discípulos, mas na verdade é a cada um de nós. Porque mesmo estando sempre junto de Jesus, estamos sempre próximo e participando de tudo que Jesus fazia, os discípulos ainda questionavam sobre o significado de tudo que Jesus fazia, pregava e ensinava. E hoje ele pergunta o que significa aquela distribuição de pães. E Jesus os questiona, ainda pergunta quantos pães, quanto ele repartiu, quanto ele distribuiu, quantos pedaços sobrou. Quer dizer, cada coisa tem um significado, tudo tem um significado. Mas os próprios discípulos ainda não compreendiam. E na verdade, cada um de nós também, meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes não entendemos a mensagem do Senhor. No texto evangélico, vemos os discípulos que ainda não entendem a vida e o mistério de Jesus. Quando o Senhor diz para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e o de Herodes, é para que preservem o messianismo nacionalista e político que tendem a instituir. Ou seja, prestar atenção no que Jesus fazia, no que ele ensinava, não prestar atenção nos que os fariseus e Herodes ensinavam e pregavam, porque era muito junto, muito recente, muito próximo.
E às vezes nós também, meus queridos e amados irmãos, podemos questionar, mas nós estamos tão longe desse reinado. Mas na verdade, muitas das vezes ainda comportamos como se fosse eles também, como se fosse próximo àquele povo. Temos que tomar cuidado para não prestar atenção e fazer a mesma coisa e esquecer a própria missão messiânica do Senhor. Os discípulos acreditavam que o mestre lhe diz, em virtude da falta do pão necessário para a viagem. A incompreensão dos discípulos diz sobre a necessidade da conversão e da compreensão de quem é Jesus e qual é a sua missão. Será que nós ainda hoje também não temos dúvidas? Será que entendemos totalmente a missão de Jesus? Será que entendemos verdadeiramente o ministério de Jesus? É claro que ainda existem muitas dúvidas, existem incertezas, mas que nós possamos, queridos e amados irmãos, prestar atenção nos milagres que Jesus fez, nos milagres que Jesus fez e naquilo ainda que Ele, com cada milagre, quis dizer a sua missão, e que jamais duvidemos da missão e do ministério do próprio Jesus. Que Deus nos abençoe, nos conduza para que possamos sempre caminhar lado a lado do Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.